Oi, gente. Então, estamos aqui para mais um programa Vaia Viva, para a Rádio Madalena e para o canal Filosofia em Movimento. Hoje nós estamos aqui, então, eu, Fernanda Carlos Borges, o Rui Filho, a Maria Cláudia Bonadio, com dois convidados. Nós estamos muito honrados de recebê-los, que são o Leandro Pereira Gonçalves e o Odilon Caldeira Neto. Os dois são professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de História. E eles estão lançando um livro extremamente importante para os tempos que nós vivemos, que se chama O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo. E o Odilon é coordenador do Observatório da Extrema-Direita. Também acho que essa é uma informação, né, importante, porque você vem olhando, então, a extrema-direita há um bom tempo, né, Odilon? Eu andei vendo algumas coisas, nós andamos vendo e compartilhando ali no nosso grupo algumas publicações que já foram feitas sobre o livro de vocês, e por ter visto, né, estas matérias, eu quero abrir a nossa conversa com a seguinte pergunta. Como se relacionam o integralismo e o neointegralismo brasileiro com o neofascismo mundial? Esse que a gente está vendo também se expressar no Brasil via Bolsonaro. O que a gente entende, né, como integralismo e neointegralismo faz parte de um fenômeno que é comum, né, que são fases distintas, né, configurações distintas de uma mesma questão, né, do que inclusive a gente pode chamar de um mesmo problema, né, que é o ideal fascista no Brasil sendo significado, ressignificado, sendo articulado em torno do integralismo, né. O integralismo ele é surgido em 1932, mediante a Ação Integralista Brasileira, fundada e liderada por Plínio Salgado, mas o integralismo ele perdura, né, ele continua na sociedade brasileira, na vida política nacional, mesmo após o fim da Ação Integralista Brasileira e mesmo após a morte de Plínio Salgado, que é o que a gente chama de neointegralismo, né? E como a Ação Integralista Brasileira ela esteve relacionada, né, à questão do fascismo internacional, o neointegralismo ele também está relacionado com as problemáticas e com as próprias condicionantes do neofascismo internacional, né? Claro que a expressão neofascismo ela é até mais problemática do que foi a própria expressão do fascismo histórico, né? Que às vezes é muito difícil de delimitar essas características, né? Delimitar inclusive a própria extensão dessa categoria interpretativa, né? Se a gente quer encontrar uma categoria mais restrita, né, mais exclusivista, o neofascismo pode ser entendido como essas organizações que tentam rearticular o fascismo para o século XXI, que tentam estabelecer novas roupagens, novas práticas, novas articulações políticas, mas inspirados nesse modelo do fascismo do século XX, né, da primeira metade do século XX. Então, o neointegralismo ele é talvez uma das expressões mais bem acabadas na política brasileira atual dessa característica neofascista que a gente pode chamar de revivalismo, né, que quer retomar o fascismo tal qual ele existiu na primeira metade do século XX. Mas, além disso, a gente tem que levar em consideração também que o neofascismo e o próprio neointegralismo não se resume em si só, né? Ele não se define exclusivamente pelos seus próprios aspectos de sociabilidade, pelos seus próprios aspectos de caracterização política. Isso porque ele se relaciona com outras tendências do neofascismo internacional, mas também com a extrema-direita brasileira de maneira mais ampla. Então, é justamente que a nossa ideia nesse livro é não apenas estabelecer um processo da análise da história do integralismo, mas estabelecer também um processo de análise da história do fascismo no Brasil. E como essas ideias, não apenas organizações, mas também como as ideias de uma cultura política fascista, elas são permeadas, elas permeiam, né, organizações que não são necessariamente neofascistas, mas também estão ali no bojo, no núcleo, no campo da extrema-direita. Então, é a partir justamente disso que a gente tem essa interação entre neointegralismo e outras expressões da extrema-direita brasileira, inclusive do próprio bolsonarismo.
Tá, então é como se fosse assim, ó, eu estou traduzindo para o nosso público, né, em poucas palavras, seria assim, para entender a história do integralismo brasileiro, tem que entender a história do fascismo no mundo e no Brasil. Exato, eu acho que esse ponto que o Odilon trouxe, Fernando, é muito importante, porque a base de toda a análise da história do fascismo e do neofascismo brasileiro, ela está ligada à história do integralismo. O integralismo é a expressão máxima do fascismo brasileiro, é o modelo do fascismo brasileiro. O integralismo ele foi e busca-se, né, essa manutenção, o principal movimento fascista fora da Europa, o principal movimento fascista da América Latina. O integralismo foi um movimento muito forte nos anos 30, que passou por nas décadas posteriores, por um processo de reconstrução, né? Vários novos modelos, organizações, até por conta do contexto político brasileiro nas décadas posteriores até o século XXI. Então, a compreensão do fascismo brasileiro ela precisa ser analisada a partir dos anos 30. A base político-ideológica do fascismo brasileiro ela está construída naquele contexto em que o fascismo global está em voga e que não vai ser diferente com o Brasil, que vai ter essa expressão dentro do integralismo. Então, a Ação Integralista Brasileira, fundada no dia 7 de outubro de 1932, no Teatro Municipal de São Paulo, representa a principal expressão do fascismo brasileiro. E por isso que movimentos de cunho fascista, neofascista, dentro de uma concepção autoritária da extrema-direita, ou até mesmo de elementos conservadores, antidemocráticos, busca no integralismo até mesmo uma base de inspiração para o desenvolvimento das suas políticas e das suas ações. Então, o integralismo se transforma numa espécie de vitrine para outros modelos políticos que vão sendo desenvolvidos no decorrer do século XX e XXI. Odilon e Leandro. Então, assim, especificamente sobre o livro, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, eu queria que vocês falassem a importância das imagens, né, das imagens que vocês selecionam para os livros, porque eu fiquei muito impressionada, né, com a quantidade, por exemplo, né, de objetos produzidos, quer dizer, você tem toda uma propaganda também integralista, né, pouco conhecida no Brasil, porque, ao contrário do que acontece lá fora, pelo menos até onde eu conheço, né, a gente não tem, né, museus, né, da história do Brasil contemporâneo que também conte um pouco essa história desses movimentos, porque você vai à Alemanha e você vê a história do nazismo, né, da propaganda nazista no museu. E aqui a gente, né, não tem isso. Então, no livro de vocês, a gente acaba tendo contato, né, com, enfim, imagens de pratos, né, de fivela de cinto, das roupas, de revistas, né, de uma série de objetos que ainda existem, né, e que estavam aí para ajudar a difundir isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco a importância de ter um livro com imagens a esse respeito, né, e que imagens que vão além da fotografia do Prêmio Salgado, né, porque, via de regra, é o que se faz, né, e também a importância dessa difusão na propaganda. E como é que vocês veem um paralelo com disso? Como que a gente vê hoje no bolsonarismo, por exemplo, onde a gente já desde a campanha, né, tem essa produção de objetos, né, bolsonaristas. Então, assim, a gente teve umas botas, né, de cano alto durante a campanha, que vinham lá estampadas com o nome do Bolsonaro. Agora, essas máscaras, né, que também são customizadas aí, que estão todas, né, também com a cara do Bolsonaro, o Bolsonaro 2022. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância dessa cultura material, né, dentro aí desses diferentes momentos, né, aí e dessas culturas fascistas. Eu acho que esse aspecto, Maria Cláudia, realmente é uma particularidade muito importante dentro do movimento integralista e por isso que nós colocamos no livro, né? O nosso livro, Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo, o nosso propósito é atingir todo interessado, todas as pessoas interessadas para conhecer o integralismo, a história do integralismo, conhecer a história do fascismo brasileiro.
Ele é um livro que não tem como propósito um discurso, uma metodologia conceitual, acadêmica, né? É um livro para o leitor, né? É um livro que serve tanto para o acadêmico quanto também para o leitor, para a pessoa curiosa, né? Em ter um contato e uma leitura em relação a essa história do movimento integralista. Então, uma das nossas preocupações foi justamente criar um livro em que a imagem levasse ao leitor uma concepção dessa história do passado, porque a imagem do integralismo ela sempre foi realmente muito valorizada. Não só do integralismo, como você disse, né? É uma característica do fascismo, a caracterização, a defesa de determinados aspectos simbólicos, determinados aspectos visuais, é uma característica no sentido da criação de uma unidade, né, dentro do movimento. Então, no livro nós colocamos, né, como você disse, tem não só o vestuário, né, claro, existia todo um protocolo ritualístico acerca de como que o homem ou a mulher integralista deveria se vestir, como que a roupa deveria ser colocada, que tipo de material, um material, obviamente, 100% nacional, a cor, a forma, o que ele podia, o que não podia fazer. Mas não era só a roupa. O integralismo, a ideia do integralismo, que é uma concepção que vem do fascismo dentro dessa ótica global, é colocar o homem integralista vivendo o integralismo em todos os momentos da sua vida, né? Então, é ele fumando um cigarro dos integralistas, é a criança chupando uma bala integralista, é cinto integralista, lendo jornais e revistas integralistas. E uma coisa interessante da questão dos periódicos, né, dos jornais, não eram jornais simplesmente políticos, eram jornais e revistas de grande circulação. Existiam, por exemplo, nós colocamos no livro uma revista que é muito interessante, que é a revista Brasil Feminino. Uma revista voltada para a mulher, né? Uma revista voltada para a mulher, com artigos ligados à questão da mulher dos anos 30, de como cuidar dos seus filhos, dicas, né, para casa. Só que ao lado de uma matéria ligada à concepção da família e da mulher, tem, obviamente, uma matéria de um cunho político ideológico. Então, tudo muito bem pensado, existe uma propaganda muito bem estabelecida. Os integralistas, Maria Cláudia, eles criaram uma empresa chamada Sigma Jornais Reunidos. Era um consórcio jornalístico que existia no Brasil, que reunia todos esses jornais e revistas dos integralistas. Um número muito amplo, era cerca de mais de 100 jornais e revistas que circularam no Brasil nos anos 30. Era uma grande empresa propagandista, né? Então, o desenvolvimento da imagem foi realmente algo muito importante nos anos 30. E, claro, né, em momentos posteriores, acho que até o Odilon pode complementar algumas questões desse sentido, foram ressignificados, foram colocados como base desses elementos. Tanto é que a capa do nosso livro é uma capa que vem de uma foto de 2019, de dezembro de 2019. Isso o Odilon está mostrando aí. Esses 3 homens que estão na foto, na capa do nosso livro, com camisa verde, uma camisa verde que remete aos anos 30, vestiu essa camisa no vídeo que circulou nas redes sociais após o ataque na produtora Porta dos Fundos, no dia 24 de dezembro de 2019. Então, a questão estética ela é muito rica para o movimento fascista, e não concentrada apenas nos anos 30. Eu acho que quando a gente pensa, né, na expressão integralista como em sendo a maior expressão, a mais bem organizada, seja em termos políticos ou de contingente do fascismo no Brasil, a gente tem que levar em consideração, claro, que era uma expressão fascista, né? Então, se a gente for pensar o fascismo, essa dimensão estética do fascismo, é muito importante. E o fascismo é, inclusive, um fenômeno da política como espetáculo, né? O fascismo pensava a política como espetáculo. Não à toa os fascistas, na primeira metade do século XX, pensavam nos atos realizados nas ruas, na questão dos uniformes, não é apenas uma questão de ritualística ou de exterioridade do paramilitarismo. Também é isso,
Mas antes disso também é a questão de como fomentar formas de adesão, como fomentar formas da espetacularização da política e tornar a política e a própria sociabilidade humana como um espetáculo político. Então, se a gente pensa essa questão de uma maneira tão intensa, tal como foi na primeira metade do século XX para o integralismo, como o Leandro falou, eram brinquedos, festas de criança, casamentos, rituais fúnebres, enfim, tudo que girava em torno, né, da vida de um militante integralista era destinado a ser esse ato também integralista. Então, a forma de sociabilidade que era gerida, né, que era articulada do militante para com o integralismo, ela permanece mesmo após o fim da própria ação integralista brasileira. Até porque era uma forma de atribuição política que extravasava os ritos institucionais formais, né? Entrava em questões de sociabilidade, questões individuais, dos indivíduos que deixavam a sua própria individualidade e projetavam essa condição para a ideologia. Então não é de se espantar que para aqueles que foram integralistas nos anos 30, para aqueles que foram integralistas nos anos 40 e 50, mediante organizações como o Partido de Representação Popular, ou para aqueles que são integralistas ainda na atualidade, a gente vê a força e a presença desses símbolos, né? A força e presença dessa estética fascista, a força e a presença dessa estética integralista. Não à toa que o signo integralista, que marca a experiência da ação integralista brasileira, ele tem um certo contínuo. Claro, há momentos em que outras simbologias são colocadas em questão, até por conta de contextos após o fascismo, né? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o que acontece é que o peso do símbolo, o peso do rito político, o peso da mitologia política expressa aqui em identidades visuais, né, em questões estéticas, da própria espetacularização da política, é muito forte até a atualidade. Então, não é de se espantar que quando os integralistas na atualidade voltam às ruas, né, a partir de 2013, 2014, 2016, até os dias mais atuais, eles sempre voltam utilizando simbologias que remetem a esse tipo de simbologia dos anos 30. É o sigma integralista, é a camisa verde, às vezes é uma camiseta verde, às vezes é uma rearticulação da galinha verde tomada atualmente como um galo de briga, um galo forte, viril, masculinizado, não menos misógino, inclusive. Então a gente vê que essa questão simbólica, né, essa simbologia, essa ritualística simbólica do integralismo foi tão importante na primeira fase institucional quanto é na atualidade. Então é realmente uma questão muito importante. Eu vou fazer um comentário debochado, assim, como se fosse viril, né? Eles não são os donos da virilidade. Mas, tem o galo tupã, né? O galo tupã põe mais perto, pode pôr mais forte. Olha só, é o galo tupã, o galo forte, né? De briga, que nessa imagem está pisoteando, né, o capitalismo e o comunismo, né? Os grandes inimigos do fascismo durante a sua história. Esse galo me faz lembrar um pouco do jeito do Bolsonaro, né? Que tem uma cabeça meio assim, parece que tem uma crista que dá uma sacudida. E aí eu fico pensando, porque o Plínio Salgado, ele era um integralista, um fascista que lia, que estudava, enfim, ele tinha um repertório, tinha uma biblioteca, enfim, ele se cultivou de uma certa bibliografia para defender o que ele defendia, né? Inclusive, no livro de vocês dizem que ele tenta rejeitar a influência, ele quer ser um gênio. Vocês sabem se o Bolsonaro tem alguma formação no integralismo? Ele foi ficando conhecido naquela onda do kit gay, pela família, contra a degeneração, e acaba se encostando nessas instituições mais antigas como um líder de massas, né? Essa análise que você faz no início da sua questão é muito importante, Fernando. O Plínio Salgado era um grande intelectual. Ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922, ele foi um grande romancista, escritor, literato. Ele tem um impacto na cultura brasileira. Ele funda, nos anos 20, o Manifesto Verde e Amarelo, junto com outros intelectuais, como Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia. Então, o Plínio Salgado ele está inserido numa composição intelectual ativa dos anos 20
e dos anos 30. Inclusive, existe uma passagem do nosso livro em que nós colocamos como Plínio Salgado vê a política. E ele vê que nos anos 30 é a vez dos intelectuais. A vez dos intelectuais alcançarem o poder. A vez do intelectual ter o controle do Brasil e dar o direcionamento. Então, Plínio Salgado e o próprio integralismo prezava pela ciência, prezava pelo desenvolvimento intelectual, acadêmico, teórico. Apesar do Plínio Salgado ser um autodidata, ele está inserido dentro dessa concepção e dialoga com toda uma rede de intelectuais. Gustavo Barroso, por exemplo, o número 2 do movimento integralista, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, fundador do Museu Histórico Nacional. Miguel Reale, o número 3 do integralismo, os principais juristas da história do Brasil. Então, dentro do integralismo existia... Por isso que o integralismo ele chamava tanta atenção de determinados grupos, de determinados indivíduos que foram muito importantes na história do Brasil e que depois até mudaram de lado num segundo momento, como, por exemplo, Dom Helder Câmara, que no contexto da ditadura civil-militar foi um dos principais nomes da defesa dos direitos humanos, tem a sua origem política no integralismo. Vinícius de Moraes tem a sua origem no integralismo, depois vai para um outro campo. Então, o integralismo e até mesmo esse discurso intelectual, ele se transforma num elemento quase que sedutor para determinados grupos da sociedade brasileira. E isso tudo acaba sendo um elemento contrário que a gente vê hoje. A defesa do anti-intelectualismo, da anti-ciência, a defesa de um elemento contra a academia, contra as universidades, contra a pesquisa, né? Então, são elementos que podem, claro, ter convergências, mas existem muitas divergências também entre esse passado integralista e a própria política contemporânea através do bolsonarismo. Então, eu fiquei bastante curioso com uma questão dentro do que vocês trouxeram, que recentemente a gente teve uma manifestação muito surpreendente na Alemanha, não por ter sido feita, mas pela adesão pelos neonazistas, que juntou uma série de outros setores, que vai dos negacionistas aos conservadores, entre tantos outros, que deu mais de 10 mil pessoas pedindo que se liberasse as ruas e o comércio e tudo mais. Então você tinha ali de todos os segmentos, inclusive os liberais e tudo mais, se juntando numa só voz, provocada e contaminada pelo nazismo, de alguma forma, porque em momento nenhum isso foi disfarçado. Eu fico pensando, e aí gostaria de ouvir de vocês, o quão difícil é a gente reconhecer hoje quais são as cercas e as bordas do fascismo, do neofascismo, a ponto da gente conseguir combatê-lo tanto em discurso como numa prática efetiva, se o fascismo conseguiu ter essa capilaridade de envolver tantos segmentos que muitas vezes nem concorda com ele. Nessa questão justamente, seja das formas mais recentes de rearticulação de forças conservadoras ou ultranacionalistas, né, sobretudo na Europa, mas se a gente for pensar também a expressão, né, dos Estados Unidos, da direita alternativa, da chamada direita alternativa, ou também mais recentemente no Brasil, né, com alguns dos setores, né, do próprio bolsonarismo, realmente a questão do fascismo nos parece muito atual. Nos parece muito atual, mas é justamente por nos parecer muito atual que a gente, enquanto pesquisador, busca estabelecer algumas formas de cautela, justamente da sua aplicação às realidades das mais distintas, né? Porque realmente, se a gente for pegar a expressão que a gente for pegar, por exemplo, a expressão de líderes populistas de direita, né, que foram eleitos, quer queiramos ou não, democraticamente. Claro, a gente sabe toda a problemática da utilização das fake news, de outros elementos, né, que beiram a ilegalidade, né? A gente sabe que houve alguns processos democráticos de eleição, né, que não se assemelham, em certa medida, aos processos com os quais os fascismos buscavam se enquadrar, né, buscavam fazer as críticas à democracia liberal. Mas, claro, independentemente do fato da gente estar tratando, na atualidade, de expressões das mais diversificadas da extrema-direita, ou da direita radical, ou da ultradireita,
se a gente quer utilizar como guarda-chuva tanto daquela extrema-direita que nega a democracia liberal, ou a democracia de uma forma mais ampla, ou da direita radical, que quer transformar, né, ou quer destruir a própria democracia por dentro dela, né, por dentro dos processos democráticos, a gente vê que muitas vezes há elementos de uma mitologia política que está presente não apenas nos grupos neofascistas, né, mas também em grupos que não se reivindicam como participantes deste campo, ou pelo menos desse enunciado campo ou nicho político mais efetivo da extrema-direita. Então, muitas vezes, a nossa ideia com o livro, justamente, é colocar um pouco em discussão essas questões. Porque muitas vezes a gente vê que algumas das bandeiras que foram presentes no integralismo, na Ação Integralista Brasileira, no Partido de Representação Popular, no apoio dos integralistas ao golpe de 64, ou mesmo na participação de integralistas durante a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, durante a ditadura, ou mesmo ainda durante a transição democrática, por meio de partidos políticos que queriam ser neo-integralistas, ou pela relação com Prona, enfim, nesses diversos capítulos, né, da história do integralismo e do neo-integralismo, existe também um elemento de convergência de ideais, né? O que a gente vê, então, é que muitas vezes as bandeiras dos integralistas, ou a bandeira do fascismo no Brasil, consegue extravasar o seu próprio campo, e ter uma presença no campo da direita mais ampla, inclusive da direita democrática. Isso não quer dizer, pelo menos acho que o Leandro vai concordar comigo, que a gente quer reduzir o campo da extrema-direita, ou mesmo da direita, inclusive a democrática, ao próprio neofascismo. Mas a gente tem que levar em consideração que as ideias de grupos neo-integralistas, que as ideias de grupos neofascistas, ou mesmo que as ideias que vêm lá do integralismo dos anos 30, estão presentes na atualidade. Então a gente vê que existe um processo de fascistização, ou pelo menos um perigo, talvez o termo mais correto seja o perigo, uma possibilidade, seja mais remota ou não, mas existe uma possibilidade de fascistização. É aí que a gente vê essa convergência de ideias fascistas, de ideias neofascistas, conseguindo ampliar o seu escopo de atuação, ampliar o seu foco de articulação e de socialização. Então, muitas vezes a gente vê que termos, né, ou ideias, valores que eram próprias do integralismo nos anos 30, ou mesmo o slogan, né, Deus, Pátria, Família, está presente em outros nichos da direita radical brasileira. Está presente em outras expressões da extrema-direita brasileira. Inclusive, se a gente for lembrar, o próprio lema do Partido Político Aliança pelo Brasil, ou atualmente mais apropriadamente, o projeto de partido político integralista, ou quer dizer, bolsonarista, ele utiliza o lema Deus, Pátria, Família. Ou seja, a gente vê algumas convergências de ideias, né? Isso não quer dizer que o partido seja necessariamente bolsonarista. Longe disso. Até porque o bolsonarismo quer se afastar do integralismo. Justamente porque o integralismo é uma história de fracasso político, em certo sentido. Mas as ideias do integralismo estão presentes. Então, é justamente a ideia que a gente trabalha com isso. Do integralismo ao neo-integralismo, explicando, em certo sentido, a história da extrema-direita brasileira. A história do fascismo e do neofascismo desde a primeira metade do século XX até o contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil atual. Após a Segunda Guerra Mundial, o integralismo, a expressão fascista brasileira, passa por transformações, passa por mudanças. Após a Segunda Guerra Mundial, ninguém queria ser fascista para alcançar o poder. Tanto é que após a Segunda Guerra Mundial, os integralistas eles diziam ser antifascistas. Então, esse discurso ele é muito importante, porque os próprios integralistas eles não se denominam fascistas. Então, o antifascismo passa a ser uma bandeira dos fascistas brasileiros após a Segunda Guerra Mundial. E é justamente isso que coloca o integralismo do pós-guerra, que é o PRP, Partido de Representação Popular, partido que foi fundado em 1945 e existiu até 1965, 20 anos de vigência, coloca o integralismo do PRP em determinados espaços políticos inimagináveis. Por exemplo, em 1958, quando Plínio Salgado faz uma aliança com Leonel Brizola no Rio Grande do Sul. É justamente essa aliança que dá a vitória para o Leonel Brizola no governo e do senador Guido Mondim, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, pelo PRP, na coligação do PTB. Então, ao mesmo tempo em que ocorre essa aliança com o PTB, dos integralistas, em 58,
algo que não é da direita, né, um discurso trabalhista, ocorre também em outros momentos aliança com a UDN, o partido de origem liberal dentro do Brasil. Então, isso que o Odilon está dizendo é muito interessante, porque o que ocorre hoje, que é essa junção de determinados grupos, mas com determinadas ideias que não são coligadas, né, mas que existem alguns elementos de convergência, é o que ocorre já na história do integralismo brasileiro. E é isso que nós colocamos no livro. O integralismo ele tem a sua origem sólida nos anos 30, mas depois do Estado, com o Estado Novo, em 37 ele é extinto, a ação integralista brasileira, o integralismo para sobreviver, o fascismo brasileiro para sobreviver, sobreviver não só politicamente, mas até mesmo no imaginário político-social, ele precisa ser reconstruído. Então é feito um discurso de sólida base cristã, em defesa do aspecto religioso, da família, né? Algo que, claro, existia nos anos 30, mas passa a ser ainda mais sólido, né? Então, isso é importante para a gente observar que o que a gente vê do neointegralismo, da extrema-direita brasileira hoje, não é algo que foi criado agora. É toda uma continuidade e um elemento da política, da história. Por isso que o nosso livro começa em 1930, no encontro de Plínio Salgado com Mussolini na Itália, e vem até 2020 nos efeitos do Covid-19 e a presença dos neointegralistas nessas ações. Houve um discurso de dizer não somos fascistas para a sobrevivência política, embora o conteúdo fascista todo estivesse ali. Não há dúvida, não há dúvidas. O integralismo é a principal expressão fascista da história do Brasil. Isso aí é inquestionável, né, Odilon? É inquestionável, e eles, inclusive, gostavam dessa vinculação nessa primeira metade do século XX. Depois que o fascismo torna-se um problema, né, depois que o fascismo é uma mácula, né, estratégia política, né, eles passam a se afastar. Mas vejam, se afastar nominalmente ou se reivindicar antifascista, não quer dizer que os integralistas após 1945 não tivessem ideias fascistas e fossem antifascistas. Longe disso. Até porque depois eles apoiaram outro golpe, né? Então, mas ouvindo vocês, o que eu achei uma explicação excelente, eu estava precisando dela, me parece que assim, então a gente tem como estratégia na construção de um fascismo brasileiro, da nossa versão do fascismo brasileiro, o negar a si mesmo o tempo todo. Então ele nunca é na sua totalidade, ele sempre deixa um escape para poder falar, não, eu não sou fascismo, eu faço isso, eu tenho negros no meu partido, eu incluí a mulher, eu fiz tal coisa. Então ele sempre acha um caminho para negar a sua própria condição no movimento do fascismo. Essa confusão propositada, que vocês agora explicam, está desde a origem do processo de construção de um pensamento do fascismo, para nós, é que eu acho que é o mais difícil de ser acessado pela população. Porque se há sempre algo que pode escapar e negar a totalidade do fascismo, então ele não é fascista. É aquele amigo que fala assim, olha, eu não votei em Bolsonaro, mas... Tem sempre o mas, né? A ideia do integralismo é a criação do algo novo, da originalidade. O integralismo é um movimento nacionalista. Então, existe, consequentemente, uma negação da influência externa, porque existe a necessidade da defesa dos valores nacionais, dos valores brasileiros, a busca das expressões nacionais. A escolha, por exemplo, do Anauê como grito, né, dos integralistas, uma palavra que vem do Tupi-Guarani, não foi por acaso. Existe um porquê. A camisa verde, a mesma coisa. Tudo tem uma relação do nacionalismo. O Plínio Salgado, apesar de ter sido influenciado decisivamente por intelectuais dos anos 20, dos anos 30, dentro dessa ótica de circulação cultural, ele a todo momento dizia que ele era o quê? Uma espécie de... Ele queria ser, né, uma espécie de marco zero, né? Nada antes, tudo depois de mim. Né? Então, existe essa defesa. Né? Então, consequentemente, a negação ela vai existir. Não só por uma ação política, mas até mesmo por uma valorização. Né? Os integralistas
O Plínio Salgado, o início do nosso livro, começa, como eu disse, com o encontro do Plínio Salgado com Mussolini, em que o Plínio Salgado fica maravilhado com a Itália fascista, com a força do Mussolini no contexto italiano dos anos 20 e 30. Foi um encontro que eles tiveram em 1930. Mesmo tendo esse encontro elogiando o fascismo, o Plínio Salgado ele faz um discurso de que o integralismo não está sendo influenciado pelo fascismo. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos anos 40. Em 1941, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, antes do Brasil entrar na guerra, o Plínio Salgado, quando estava no exílio em Portugal, o Plínio Salgado ele planeja um acordo com os nazistas. Membros da Gestapo e da SS foram para Portugal para encontros secretos com Plínio Salgado, com o propósito de uma coligação dos integralistas com os nazistas em caso de vitória do Eixo. E tudo isso, obviamente, negado. Só que nós somos historiadores. A documentação ela é clara. Ela expressa a informação. Né? Nós não estamos desenvolvendo, e o livro, nós tivemos essa preocupação, né, Odilon, de colocar no livro tudo com base em documentações. Nós temos 20 anos de pesquisa acerca do integralismo. E todas essas documentações que nós reunimos durante a nossa vida estão expressas nesse livro. Então, todas as afirmações, todas as interpretações, todas as análises feitas com base em documentos, arquivos, não com base no discurso do militante, porque o discurso do militante é né? Só que a documentação expressa determinados aspectos. O nosso suposto príncipe Orleans e Bragança, que agora é deputado, né? Ele tem vínculo, alguma proximidade explícita com o integralismo? A questão, né, da defesa do retorno, da defesa da ordem monárquica, ela é relativamente tangencial ao integralismo desde o seu momento de fundação. Né? Embora o integralismo fosse, em tese, republicano, um dos movimentos que deram base ideológica, pelo menos de articulação política ao integralismo, era a Ação Imperial Patrionovista, que é uma organização que a gente pode, talvez, classificar de pré- ou proto-fascista, e tinha um elemento da restauração monárquica. Né? Essa relação, né, do ultraconservadorismo, um certo quase reacionarismo, ela caminha para e passo, né, juntamente com o integralismo em diversos momentos. Né? Ali na passagem do século XX para o século XXI, sobretudo na década de 90 e na década dos anos 2000, alguns grupos neo-integralistas, e o neo-integralismo é o integralismo após a morte de Plínio Salgado. Né? Após Plínio Salgado morrer em 1975, o que os integralistas vão fazer? Vão ler o passado, o presente e o futuro da sua própria maneira e tentar se articular a cada grupo à sua maneira. Então, alguns grupos neo-integralistas passam a se aproximar de algumas tendências do campo conservador brasileiro mais homogêneas ou mais hegemônicas, digamos. Alguns grupos neo-integralistas tentam se aproximar de outro Plínio, né? O Plínio Correia de Oliveira, da Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. Outros grupos neo-integralistas tentam se aproximar de algumas organizações monarquistas, de círculo monárquico. Né? Então, não é de se espantar que, sobretudo nos anos mais recentes, alguns grupos neo-integralistas, não todos, mas alguns grupos neo-integralistas se aproximem de algumas correntes do, digamos, monarquismo, né? De algumas lideranças do pensamento monárquico ou desse certo reacionarismo monarquista brasileiro. Isso não quer dizer que o neo-integralismo seja monarquista, mas sim que eles partilham, mais uma vez, essa questão, eles partilham o mesmo espaço. Então, ao mesmo momento que há grupos neonazistas, grupos negacionistas do Holocausto, grupos bolsonaristas mais radicais, grupos monarquistas e grupos neo-integralistas, eles estão mapeando, né, e se tateando mutuamente o mesmo campo político. Então não é de se espantar que há muitos pontos de convergência, embora haja também alguns pontos de divergência, e não são poucos, eles são importantes ser analisados para não achar que tudo é a mesma coisa, mas há muitos pontos de convergência. Não à toa que integralistas, grupos não-integralistas deram apoio a um determinado candidato nas últimas eleições. E, obviamente, não foi Fernando Haddad. Obviamente, não foi. O príncipe foi cotado para ser o vice do Bolsonaro. Foi cotado para ser vice do Bolsonaro. Agora, e os grupos neo-integralistas se aproximaram efetivamente do PRTB de Levi Fidelix, que é o partido do vice-presidente.
Então, os grupos neo-integralistas conseguiram se aliar a esse grupo político do qual o vice-presidente é filiado. Eles seriam todos chamados para o mesmo churrasco, assim, né? Com o chinelão da Haider, do Bolsonaro. Só que talvez Rodrigo eles fossem Tavares, vestidos um pouco mais finos. o Rodrigo Tavares, que foi candidato ao governo de São Paulo pela coligação PSL-PRTB, ele aparece, né, num vídeo que ficou famoso em 2018, ao lado de um dos líderes do neointegralismo fazendo um anauê, né? Então, essa relação com o PRTB é algo realmente muito importante. O próprio Levi Fidelix, folclórico, eterno candidato, né, a tudo no Brasil, e que foi candidato na última eleição a deputado federal do Aerotrem, né? Ele aparece em áudios elogiando Plínio Salgado, mostrando a sua admiração com Plínio Salgado, justamente para a gente observar como que o PRTB, partido do vice-presidente, tem uma relação de muita proximidade com o neointegralismo. E essa relação ela é muito interessante. O Odilon estava dizendo em relação à questão do príncipe, né? O herdeiro do trono, né? O príncipe Dom Luís Orleans e Bragança e seu irmão Dom Bertrand, eles são membros ativos da TFP, né? Da Tradição Família e Propriedade, um movimento criado pelo Plínio Corrêa de Oliveira, que tinha não relações com o integralismo, mas tinha uma... Só um detalhe, Leandro. Aqueles que se dizem herdeiros, né? Porque não existe nenhum trono. Suposto príncipe, por isso que eu falei. Exato. Fazendo a correção, exatamente. Então, essa relação... Não tem trono. Não, é herdeiro sem trono, né? Herdeiro sem trono. E essa relação da TFP com o integralismo, ela é muito interessante, porque não é só pelo fato de serem dois Plínios, né? Dois Plínios conservadores na história do Brasil, mas é justamente isso que faz, né, Odilon, um capítulo muito importante do nosso livro, que é a tentativa, no final do século XX, início do século XXI, a união de monarquistas, de membros da TFP e de integralistas num grupo só, através de um líder chamado Marcelo Mendes, que acabou cometendo suicídio com camisa verde no cemitério do Caju. Isso, enquanto alguns grupos integralistas queriam se relacionar com neonazistas, né, skinheads, outros grupos queriam se tornar mais monarquistas. Isso estabeleceu uma grande disputa que culminou com esse ato, né, de suicídio de um dos líderes do neointegralismo. Então, nosso livro também é carregado dessas curiosidades e notas, digamos, trágicas também, né, que marcam a experiência de uma ideologia política radical, né, de extrema-direita no Brasil ontem e hoje. Eu fiquei curioso como o Exército Brasileiro e as Forças Armadas hoje se relacionam com eles. Acho que hoje, né, Odilon, acho que é um pouco diferente do passado, né? Na história integralista, a presença do Exército ela foi importante dentro do integralismo, mas por conta até de militantes. E os dois exemplos golpistas da história do Brasil que nós temos, que é o golpe de 37 e o golpe de 64, ele parte de um militar, que é o Olímpio Mourão Filho, né? Em 37 capitão e em 64 general, Olímpio Mourão Filho, que era um membro do integralista, ele era um membro da milícia integralista, ele não era um mero militante, ele era realmente uma figura importante dentro do integralismo brasileiro e que age politicamente em dois momentos, né? Dentro do contexto de 37, com a redação do Plano Cohen, plano forjado, né, de um ataque comunista no Brasil e servindo de pretexto para a implementação do Estado Novo. A mesma coisa em 64, que o Olímpio Mourão Filho, curiosamente, né, daqui de Juiz de Fora, sai em direção ao Rio de Janeiro, marchando para iniciar, né, no dia 31 de março, para o dia 1º de abril de 64, o golpe. Então, na história integralista, a relação com as Forças Armadas é uma relação que tem algumas conexões envolvendo militantes. O integralismo era muito forte na Marinha, né? Existia uma presença muito representativa na Marinha brasileira de integralistas, né? Só que hoje o neointegralismo, né, Odilon, ele
tem algumas outras interpretações acerca desse paralelo, né, entre as Forças Armadas e o próprio neointegralismo, né? Os grupos neointegralistas, na atualidade, eles têm uma grande diferença dos grupos integralistas, ou do próprio integralismo, nas suas fases, assim, digamos, de ápice político. Na atualidade, o neointegralismo ele acaba sendo mais um elemento de processo de radicalização, né? Então, o processo da radicalização da extrema-direita brasileira não parte apenas ou exclusivamente de setores do próprio bolsonarismo, daquele bolsonarismo que enxerga em Bolsonaro um tipo de líder quase fascista, como o Grupo 300, Sarah Winter, outros tantos grupos bolsonaristas, né? Os grupos neointegralistas, se antes eles estiveram, né, em certo aspecto na liderança, numa centralidade da extrema-direita, na atualidade eles são aspectos da franja, né? São grupos mais radicais que ocupam as franjas, mas não é por isso que eles são menos importantes de ser analisados, porque é justamente pelo fato de estarem ocupando as franjas da extrema-direita, os espaços marginais da extrema-direita, que eles têm que passar por um processo de radicalização justamente para serem notados, não apenas pelo campo da extrema-direita, mas para serem notados também pelos militantes, né? Pelos afeitos aos seus ideais, aos ideais da extrema-direita, mas também para eles conseguirem alguma voz, alguma presença para além do próprio bolsonarismo. Então, o neointegralismo ele passa por um processo de afastamento daquela centralidade, mas, consequentemente, à medida que eles não são mais centrais no aspecto da força política, eles passam a ser ainda mais radicais. Não é de se espantar, inclusive, o ato, né, do atentado à sede da produtora do Porta dos Fundos ser cometido por um grupo que reivindica essa filiação ao integralismo, justamente porque é uma articulação política, é uma estratégia política. Se mostrar por meio de um atentado, né, um ato radical, um ato violento, um ato que poderia ter causado a morte de um trabalhador, justamente para ser notado no campo da extrema-direita, inclusive no campo do conservadorismo, de uma maneira mais ampla. Até que ponto vocês veem contemporaneamente, né, e até pensando historicamente, a conexão, né, das ideias integralistas aí à religião, porque a gente vê que muito do que está no livro, por exemplo, do papel da mulher, né, quando lá vocês falam do Brasil feminino, né, da revista que é integralista que existia lá nos anos 30, e vocês dizem, inclusive, que a mulher era culpada por uma série de coisas. Então, assim, se existe o comunismo, é porque a mulher é culpada, porque ela quer trabalhar, ela acaba abrindo espaço para esse tipo de coisa. Então, assim, fiquei pensando um pouco no plano, né, das ideias, tanto em relação à mulher, como em relação à religião, né, que hoje eu vejo muito do que vocês colocam, por exemplo, como papel da mulher, como aquilo que a Damares diz que é o papel da mulher, né? Como aquilo que a gente vê se colocando como o papel da mulher. Então, essa mulher que fica num segundo plano. E a gente também não vi, eu não vi no livro, por exemplo, né, vocês mencionarem líderes mulheres, né? Então, são sempre líderes, né, homens que estão aí, né, dentro do integralismo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessas questões. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Essa questão, Maria Cláudia, que você levanta, realmente é um ponto-chave para o entendimento da própria história do integralismo brasileiro, que, inclusive, é um elemento que gera, inclusive, algumas particularidades do próprio integralismo ao compararmos com outras organizações políticas globais, porque, até mesmo por conta da realidade brasileira, uma característica religiosa presente no integralismo é a defesa do ecumenismo. Outros movimentos autoritários acabam tendo, de uma certa forma, uma relação de maior proximidade com uma ou outra doutrina religiosa, né? Por exemplo, o Plínio Salgado ele se inspira muito na intelectualidade portuguesa para o desenvolvimento da prática integralista. Em Portugal, as associações políticas elas estão muito ligadas ao próprio catolicismo, até por conta da realidade da sociedade portuguesa. No Brasil, isso não tinha como. No Brasil não tinha condições de uma organização política que visava eleições defender uma ou outra doutrina religiosa. Então, o integralismo ele é ecumenista, né? Ele defende o ecumenismo. Então, a gente observa dentro do integralismo católicos, protestantes, tem espíritas, kardecistas. A questão é a defesa do cristianismo. Agnósticos e ateus não eram bem-vindos. O resto
tudo bem, né? Religiões afro-brasileiras também? Não existem menções à questão afro-brasileira. A religião afro-brasileira dentro do movimento integralista, até onde eu já pesquisei. A presença do negro era bem-vinda dentro do integralismo. Existia a presença de muitos militantes negros dentro do movimento, inclusive militantes negros que depois, em outros momentos, se transformaram em grandes intelectuais do movimento, como, por exemplo, Abdias Nascimento, que é um dos grandes nomes da história da intelectualidade negra brasileira e tem a sua origem nos anos 30. E outros negros também de importância na história do Brasil, como, por exemplo, o João Cândido, que em 1910 é famoso por ser líder da Revolta da Chibata. Nos anos 30 ele participa do movimento integralista. Então, o integralismo ele buscava esse elemento amplo, né? Até mesmo, talvez, entre aspas, eclético em determinadas formações. Por isso, Maria Cláudia, que a mulher tinha um papel importante dentro do movimento. Inclusive, a mulher, muitos grupos ligados à mulher brasileira nos anos 30, com bons olhos o integralismo, porque o integralismo passa a ser um movimento que dá voz para a mulher. Claro, em determinados limites, mas a mulher tinha uma determinada voz dentro do movimento, ela podia participar, ela tinha uma ação política, ela não era líder, como você bem mencionou. Dentro do universo de liderança integralista, existia talvez uma ou duas mulheres, uma delas a própria mulher do Plínio Salgado, que era líder por ser a mulher do Plínio, né? E dentro da estrutura integralista existiam cerca de centenas de lideranças, né? E aparecia algumas mulheres dentro do movimento, mas algo muito pontual, né? Porque realmente o papel da mulher era na casa, era a defesa da casa contra o mal comunista, o mal liberal, o mal que quer acabar com a estabilidade da sociedade, né? Inclusive, o Plínio Salgado escreveu um livro nos anos 40 chamado A Mulher no Século XX, em que ele mostra qual o papel da mulher. Que a mulher, ele usa uma expressão que é a seguinte: a mulher não pode ser a mulher boneca nem a mulher soldado. O que isso quer dizer? Ele não é aquela mulher soldado que está na rua lutando, está militando. Também não é a mulher boneca, não é aquela mulher que está em casa apenas cuidando da sua casa de uma forma tradicional. Ela é a mulher cristã. O que é isso? É aquela mulher que está em casa, mas está lutando pela preservação da sua família, lutando pela preservação da educação dos seus filhos para impedir que ele vá em direção a um determinado caminho visto como inadequado. Então, essa ideia da mulher em torno da religiosidade, em torno da formação do integralismo, é algo que vai, obviamente, perdurar por décadas posteriores. É algo que vai estar presente no discurso do Plínio Salgado no pós-guerra. O Plínio Salgado, quando esteve exilado em Portugal, de 1939 a 1946, ele vai reestruturar o próprio integralismo através do discurso cristão. Aí, inclusive, o próprio catolicismo passa a ser um pouco mais vigente dentro do próprio integralismo do pós-guerra, em que ele desenvolve uma política mais baseada numa chamada democracia cristã, mas que nada tinha de democrática. Era uma democracia cristã inspirada no salazarismo. Então, nada de democracia existia, mas era um discurso de uma democracia, até pelo fato do Plínio Salgado ter atingido em Portugal, no exílio, uma posição de liderança religiosa. Ele chegou, por exemplo, em Portugal a ser chamado de o quinto evangelista, justamente pelo fato de colocar para a sociedade um discurso político, mas com uma solidez religiosa. Então, esse discurso é o discurso que forma o neointegralista, né, Odilon? É o discurso que forma esse homem contemporâneo. Claro, em cima de várias outras influências externas, mas é esse homem integralista que está vivendo hoje no século XXI, que busca um discurso baseado em determinados valores tradicionais, conservadores, e que vai ser um elemento presente, por exemplo, na questão do ataque à produtora Porta dos Fundos, que é uma reação ao vídeo do especial de Natal. Uma questão que acho que é importante também mencionar, Leandro, é que o integralismo, de uma certa maneira, estando numa ótica fascista, né, uma ótica fascista também
uma prática fascista, pensava nessa articulação política das mulheres dentro de uma perspectiva ideológica. As mulheres, elas seriam, claro, se a gente for utilizar uma expressão até então bem recente, a bela, recatada do lar, mas ela deveria agir politicamente, né? Ou seja, projetar a atuação da casa para o espaço público, né? Então a mulher iria educar e criar novas crianças, não apenas as dela, mas também educar e criar novas crianças, justamente para difundir a ideologia integralista, né? Acho que não entra em discussão, eu diria, se o papel da mulher era subalterno ou não no integralismo, apesar de sua presença, né, em alguns postos intermediários. Sem dúvida alguma, o integralismo, em sendo também uma organização fundada sobre uma certa espécie de conservadorismo tradicional, né, do ponto de vista religioso, obviamente que o papel, né, destinado às mulheres era um papel subalterno. E essa relação ela perdura, em certo sentido, até a atualidade. Mas eu acho que se a gente quer entender a questão da extrema-direita atual, da articulação de grupos neointegralistas com outras porções, né, da extrema-direita, ou mesmo as novas roupagens, novas práticas do neointegralismo, a gente tem que também levar em consideração que, para além desse discurso conservador, a extrema-direita global, não apenas o neointegralismo, não apenas a extrema-direita brasileira, mas a extrema-direita global, ela é definida e muito pela sua misoginia. Não é apenas um conservadorismo que estabelece ou outorga à mulher um caráter secundário. É, sobretudo, a misoginia. E é justamente da misoginia que vai estabelecer alguns dos atos mais radicais. Justamente por serem misóginos, que estabelecem práticas ainda mais radicais, ainda mais masculinistas, uma visão de mundo ainda mais masculinizada, ainda mais heteronormativa, que estabelece, então, desse bojo da misoginia. Claro que os discursos, os valores, são muito comuns, né, aos anos 30. Os textos doutrinários dos anos 30 são utilizados como elementos basilares para o neointegralismo, mas a forma como eles leem, né, esse discurso, a forma como eles pegam esses elementos ideológicos dos anos 30 e projetam para a sociedade brasileira atual é ainda mais profundo nesse aspecto da misoginia. Ainda mais profundo. Não é à toa, inclusive, que esses grupos neointegralistas eles têm tantas relações com grupos neofascistas internacionais que são marcados pela misoginia, justamente porque eles têm essa visão em comum, né? Um valor conservador, um discurso conservador, mas, sobretudo, uma prática, né? Uma praxis, eu diria, altamente misógina e que dá caldo, né? a esse neointegralismo, assim como dá caldo e muito, né? Em muitas expressões do próprio bolsonarismo, outras expressões da extrema-direita brasileira e também da extrema-direita global. Não, eu queria dizer que não é uma pergunta, não. Eu queria agradecer porque a gente vem nos últimos 5, 6, 8 anos com uma sucessão de lançamentos na literatura mundial que tenta descobrir e verificar os fatos de como a gente construiu historicamente determinados comportamentos e se deformou em cima da própria cegueira a fim de que esses comportamentos se consolidassem em políticas e estruturas de poder. E eu sentia muita falta que isso começasse a acontecer no Brasil de uma forma mais franca, mais aberta, a fim de que colocasse o Brasil em debate verdadeiramente. A gente tem excelentes historiadores, mas a gente tinha pouco interesse na história, em desvendar a própria história na maneira como ela é contada. Então, eu agradeço muito o tamanho da pesquisa com que vocês se debruçaram, porque me parece que é fundamental que a gente agora comece a olhar as entrelinhas da nossa própria história e os subtextos que se escondem. Eu acho fundamental que a gente possa olhar para o integralismo e para outras questões que sustentam essa costura cultural de como a nossa política foi sendo deformada e submetida a outros interesses. Eu só posso agradecer a vocês por isso. Rui, até aproveitando, né, o comentário, eu acho que realmente existem alguns objetos de estudos na história que são vistos, eram vistos e muitos ainda são vistos com um olhar de preconceito do próprio historiador. Né? E estudar a direita sempre foi um problema para o historiador. Estudar o fascismo sempre foi um problema para o historiador, até porque
de uma certa forma, a própria sociedade acadêmica acaba desenvolvendo uma relação de proximidade do seu objeto com o historiador, né? Eu e o Odilon, por exemplo, quantas vezes nós somos questionados se nós somos integralistas ou integralismo, né? Isso não estou dizendo de uma forma de público leigo, estou falando no meio acadêmico. Professores renomados questionando e com essa dúvida, né? O Odilon escreveu uma tese sobre o Enéas, sobre o Prona, né? O Odilon tem uma barba, então quer dizer que é por causa da barba do Enéas que ele tem barba. Então são questões, né? E agora careca ainda mais, né? Então essa ação, ela sempre foi realmente um problema. Então os estudos acadêmicos, eles até pouco tempo atrás eram muito restritos, né, em relação ao próprio integralismo. É um objeto novo na história. E para a sociedade, de uma forma geral, para o leitor geral, o integralismo mais ainda, né? Tanto é que quando ocorreu o episódio do ataque ao Porta dos Fundos, no final do ano, a imprensa, a sociedade, de uma forma geral, todos questionando o que é esse tal de integralismo que esses caras que divulgaram um vídeo com roupagem terrorista estão falando que eles são. O que é isso? Quem é Plínio Salgado? O que é integralismo? O que é camisa verde? Né? Então, isso tudo, para mim e para o Odilon, que pesquisamos o integralismo há algumas poucas décadas, né, chamou atenção. Falou, poxa, se a sociedade não conhece, se a academia também não conhece, talvez seja necessário contribuir de alguma forma. E estamos felizes, né, Odilon, com o resultado. Né, um livro escrito a 4 mãos, né, realmente a 4 mãos, eu e o Odilon. O livro foi lançado agora nos últimos dias pela editora da FGV. Tem um prefácio do jornalista da Globo News, o Otávio Guedes, e tem como esse propósito, né, essa difusão. Já está à venda nas livrarias virtuais, né, devido à impossibilidade do contato físico, do isolamento, e algumas livrarias com alguns descontos, inclusive. Então fica aí o convite para acessar e procurar na livraria do seu interesse o nosso livro. Eu queria agradecer a Maria Cláudia, a Fernanda, a Rui, e pegando um pouco o gancho, o que o Leandro mencionou, embora exista, claro, uma tradição, né, de pesquisas destinadas a pensar a extrema-direita, conservadorismo, autoritarismo, fascismo, neofascismo no Brasil, a gente percebeu que existia um grande problema dessas produções não chegarem ao público amplo. Né? Então a gente pensou, o tema é atual, A atualidade brasileira inspira cuidados políticos, inspira também reflexões em torno da história do fascismo e da história do neofascismo. Afinal, nem tudo é novo. A nossa ideia é que nem tudo que a gente vê hoje em dia é novo. A gente tem uma história da extrema-direita. E como trabalhar com essa temática, né? São décadas de pesquisa, são inúmeros artigos escritos, são livros escritos e acervos pesquisados, mas como trazer isso para o debate, para uma sociedade civil que necessita, né, no nosso entendimento, dessa interpretação nossa, pelo menos do debate que a gente propõe, justamente escrevendo um livro que seja acessível. O nosso livro ele não tem notas de rodapé, o nosso livro não tem citações exaustivas, o nosso livro ele foi pensado justamente no público amplo. E talvez foi por isso que ele foi tão trabalhoso para a gente, né? Como trabalhar com pesquisas de décadas e fazer essa, digamos, essa certa transposição didática, né, para um público mais amplo. Então foi algo que foi muito trabalhoso, foi realmente muito trabalhoso, mas também foi muito prazeroso. E a gente consegue perceber que está acontecendo uma recepção bastante interessante da nossa obra. Claro, justamente por conta da atualidade do tema, isso não é algo bacana, né? Obviamente, mas justamente porque a gente vê que nós conseguimos chegar a alguns dos nossos objetivos, né? Que é justamente estabelecer esse processo de tentar trabalhar com uma temática tão complexa, mas também torná-la bastante acessível. Bom, gente, eu também queria agradecer, né, porque é uma oportunidade da gente, né, tá em debate mesmo nesse período de distanciamento, falando de um tema que, ao mesmo tempo, né, a gente está falando de história, mas está essa história que deixa, eu acho que fica de uma maneira clara, né, que ela é muito importante para entender o contemporâneo, né, quer dizer, que isso não surge do nada, né, que não é alguma coisa que
simplesmente apareceu, mas que é alguma coisa que vem pelo menos da década de 30, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente poder falar disso. Vocês escreveram um livro, né, que pretende atingir um público mais amplo do que esse que está na academia, e aqui no programa eu acho que também é essa a ideia, né? Quer dizer, levar esse debate, né, para um público mais amplo. Então, também queria muito agradecer aí a possibilidade de conversar com vocês, mesmo que virtualmente. Para finalizar, eu quero agradecer a Cláudia, que deu a dica, né? A Cláudia, Obrigada, Cláudia, por ter feito essa ponte da gente com o Odilon e com o Leandro. Muito obrigada a vocês dois, tanto por escreverem esse livro, que é um livro que o Brasil precisa, né, neste momento, quanto por terem vindo conversar com a gente com tanta simpatia, com tanta boa vontade, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. O fascismo em camisas verdes. Do integralismo ao neointegralismo. Editora da FGV. É isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Até logo. Tchau, tchau, gente.